Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Pai. Agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos na Tua casa. Para aqui, Senhor, fazermos, ó Deus, este culto online, ao qual o Senhor vai estar entrando dentro do lar dos Teus filhos, e que através dos louvores, ó Deus, que serão aqui entoados, através da Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, que venha falar profundamente no coração dos Teus filhos, ó Pai. Nós não conhecemos, não sabemos, Senhor, o que está se passando na mente, no coração dos Teus filhos, daqueles que vão estar ouvindo, mas Tu és aquele que sonda, Senhor, nossas vidas e conhece todas as nossas necessidades, e que através, Senhor, de tudo aquilo que vai ser ministrado aqui, Senhor, venha, Senhor, suprir cada necessidade dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Nosso irmão Yuri e a nossa irmã Isabela, louvando ao Senhor. Mesmo sem
Sentir a presença de Deus aqui. Aleluia. Sentimos a falta da comunhão com os irmãos. Sentimos a falta de dar aquele abraço apertado. Mas todos os propósitos estão debaixo da vontade de Deus. Tudo o que acontece é porque o Senhor permite e nada fugiu da mão dele. Eu quero aqui agradecer ao pastor por esta oportunidade, agradecer ao ministério desta casa. Apesar de não ter os irmãos aqui, eu me sinto alegre em falar do nosso Senhor. Eu vou ler aqui o capítulo 24 de Lucas, o verso 13. Ele vai do 13, 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. E depois eu vou pular para o 29 até o 35. Neste dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, dizendo dali a distância 70 estádios. Iam conversando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-lhe e acompanhou-o. Mas os olhos deles estavam fechados, e o modo ao qual não reconheciam. Então lhe perguntou: do que estás falando pelo caminho? Estão tão tristes? E um deles chamado Cleópatra respondeu: és tu o único visitante em todo Jerusalém que não soube o que ouviu? E tais coisas ali aconteceram neste dia. Pulamos para o 29. Porém eles insistiram e pediram a ele para ficar, que já era tarde, e os dias já estavam terminando. Então entrou-se e ficara com eles. Entrando com eles pela mesa, Jesus pegou o pão e abençoou, o partiu e o distribuiu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram ele. Desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quanto falávamos e abrimos as Escrituras? E nessa hora levantaram e voltaram para Jerusalém, para se encontrar e reunir 11 que ali estavam, aos quais disseram a verdade ao Senhor, o que ressuscitou e apareceu a Sião. Então os 2 cantaram e contaram o que havia acontecido pelo caminho, e reconheceram ele no partir do pão. Vamos fazer uma oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque podemos sentir a presença do Senhor, Pai. Pai, quero orar pelos irmãos que aqui louvaram, Senhor. E sei que o melhor está por vir, Pai. Mesmo que às vezes não entendemos, Pai.
mesmo sem entender tais coisas o qual tem acontecido neste país, no mundo, mas sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Essa passagem é titulada como Os Discípulos no Caminho de Emaús. E se eu tivesse que intitular ela por aquilo que Deus me deu nesta noite, nesta tarde, ou não sei o momento que você está ouvindo essa palavra, eu ia titular ela O Caminho. Alguns meses atrás, a irmã Miriam trouxe aqui uma palavra em cima desta passagem e foi muito forte. Isso tocou o meu coração e tem ardido em meu coração, e o Senhor tem falado comigo constantemente sobre isso. Vemos que 2 discípulos caminhavam e se aproximou Jesus e perguntaram: o que houve? O que aconteceu? Mas eles com os olhos fechados, porque às vezes a nossa vida, a dificuldade faz com que nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E eu pude ali, lendo essa palavra em casa, ver que as dificuldades realmente ela nos cega. Jesus disse-lhe: o que houve? O que aconteceu? Então um dos discípulos disse para ele assim: tu és o único que não sabe o que aconteceu? Aquele momento, eu pensando comigo na minha casa, eu falo assim: Jesus, às vezes estamos tão próximos, o Senhor está tão próximo de nós e a gente não consegue perceber. Agora com esse momento, desse afastamento social, às vezes não temos visto aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Um livramento, porque diz a palavra do Senhor que nada acontece se Ele não permitir. Tudo que o Senhor permite e tem acontecido é porque Ele tem algo diferente para mim, para a sua vida. E naquele momento eu pude entender que os discípulos estavam tristes porque mataram o mestre, crucificaram o nosso mestre, aquele que trazia as boas novas, aquele que trazia os milagres, aquele que falava do amor, da compreensão. Mas nada disso, naquele momento, pôde tirar aquela dor deles. Aquele momento estava doloroso. E na nossa vida acontece isso. Eu não sou super-herói, o pastor não é super-herói. Estamos todos sujeitos a sentir a dores. E às vezes você pode estar num momento como esse, não vendo o que o Senhor tem feito pela sua vida. E se pergunta assim: onde está o Senhor neste momento? Eu quero te dizer que Ele está ao seu lado. Eu quero te dizer que olhe para Ele com os olhos espirituais, o quanto você vai ver o que Ele tem feito pela sua vida. A palavra do Senhor diz que nada acontece sem a permissão dEle. E aqui os discípulos estavam no caminho, e foi por isso que eu intitulei O Caminho, porque eu não sei se você está no caminho. Se você está no caminho, continue no caminho, porque os discípulos estavam no caminho. E se você não está no caminho, é hora de retornar para o caminho. Vemos que tudo está se cumprindo para a volta de Jesus. Então você que não está no caminho, volte para o caminho.
Então, vemos que aqui no 29, dizendo que já era tarde, sem saber que era o Senhor, eles falaram: entra, fique conosco, o dia já está terminando. E ele entrou. E vemos que ao sentar na mesa, o Senhor partiu, abençoou o pão. E ao partir o pão, como todos têm o seu jeito especial, a esposa conhece o seu marido pelo seu jeito. Às vezes, se nós colocarmos uma coisa fora do lugar, a esposa logo grita: marido, você deixou isso fora. Ela sabe, às vezes até mesmo sem ver que a gente deixou fora. Mas aqui o Senhor, ele tinha um jeito totalmente diferente de partir o pão. E aqueles discípulos disseram: é o Senhor. E o segredo, irmãos, é conhecer como o Senhor quer trabalhar em nossas vidas. Ele tem o jeito certo. Ele tem o modo certo de trabalhar comigo e contigo. E eu tenho certeza que tudo que tem passado aí em sua vida, na vida da sua família, o Senhor, ele tem o jeito certo. Eu creio que aqueles discípulos, eles chegaram e disseram: como não ardia em nosso coração a presença. Eu pude sentir a presença do Senhor aqui, eu sei que Ele está aqui comigo, eu sei que Ele está aí contigo. E ver este louvor abençoado, que os irmãos louvaram. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, mas às vezes parecemos que não entendemos. Mas mesmo sem entender, eu sei que o melhor do Senhor é o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Em João 14:6 ele diz que eu sou o caminho. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqueles discípulos, eles estavam no caminho certo. E eles, com todo amor, o convidou para entrar. Mesmo tristes, mesmo magoados do jeito que estavam. E reconheceram o Senhor no partir do pão. No verso 32 diz: acaso o nosso coração não ardia no caminho? Às vezes, em meio ao caminho que nós temos passado, o seu coração não tem ardido. E o nosso coração, ele tem que voltar a arder e sentir aquilo que o Senhor todavia tem feito pelas nossas vidas. Sentir o amor de Deus, a sua grandiosidade. E eu quero te dizer que se você de repente está no caminho, continue. Você que não está nesse caminho, volte. Mas o lugar certo de estar é no caminho. E eu quero, com essa rápida palavra, dizer que se não está ardendo em teu coração, volte para o caminho. Porque eu sei que o Senhor tem o melhor para você, para a sua vida, para a sua família. Em meio a esse tempo de pandemia, eu quero crer que você está em casa sentindo a presença de Deus através dessa live. Então compartilhe com um irmão que está necessitado, compartilhe com um irmão que está passando por alguns momentos
de perca, e fale para Ele que tudo tem um propósito de Deus. Eu quero que você conte com essa igreja. O pastor Paulo, ele é uma pessoa abençoadíssima por Deus, e muitas pessoas têm sido abençoadas. Ele tem se empenhado a apoiar muitos irmãos que estão precisando. Se você precisa de uma oração, se você precisa de algo como uma necessidade, entre em contato conosco. Estaremos com certeza indo até você, levando uma palavra, levando algo que você necessita. Se você estiver desanimado, vamos levar até você com toda a segurança. Sempre vai um ou dois irmãos com a máscara, com álcool em gel, e com certeza Deus há de abençoar a sua vida através dessa igreja, através dos irmãos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.